Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do dono de um açougue ou frigorífico lá em Goiás que botou uma placa que petista não era bem-vindo no açougue dele. O pessoal de Goiás não gostou, a justiça de Goiás não gostou, o pessoal gostou. O povo comprou pra caramba lá porque, lógico, ninguém gosta do Lula, né? E aí a justiça obrigou ele a tirar a placa porque seria preconceito e coisa e tal. Tá aqui a placa aqui, ó. Petista não é bem-vindo. Petista aqui não é bem-vindo. É a placa que o cara colocou no açougue dele, né? E aí o pessoal tá chorando pra caramba. Não, que absurdo e não sei o que lá. E bom, eu tenho duas coisas pra falar sobre esse evento aqui, né? A primeira coisa é a seguinte. Ninguém gosta de petista, ninguém gosta de extremista. Mas evite botar isso abertamente, porque o pessoal fica chateado, dá problema com a justiça é altamente esquerdista, vai querer complicar o seu lado. Então ninguém quer petista. O petista não é bem-vindo em lugar nenhum no Brasil. Agora, outra coisa é, o pessoal do PT está querendo comparar isso com casos de racismo, né? Porque houve, aqui no Brasil não, mas houve nos Estados Unidos em alguma época, né? A situação de que alguns bares proibiam os negros de frequentarem o bar, isso é um absurdo, realmente, né? Só que há uma diferença enorme nisso daqui, né? Uma coisa é você ter nascido numa raça, numa etnia, que não quer dizer nada sobre a sua índole. Se você é de qualquer cor que você seja, você pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim, tem pessoas boas e pessoas ruins, de todas as etnias, de todas as raças, de todas as nacionalidades no mundo. Agora, petista não, petista necessariamente é ruim, pô, apoia essa organização criminosa que tomou conta do Brasil, por definição, petista é ruim e não é bem-vindo mesmo em lugar nenhum. Mas tem que tomar cuidado na hora de anunciar esse tipo de coisa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por anarco-bolsonarismo, a Ambulância Besta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o cara expressou a opinião dele. Tá aqui a placa que ele colocou lá no açougue dele, tá aqui, ó, petista aqui não é bem-vindo, uma promoção boa, pô, R$59 o quilo da picanha aqui do filé mignon, pô, filé mignon Black Angus, é uma boa carne, né? E tá aqui, o cara fez um vídeo aqui falando que um deputado entrou na justiça exigindo que ele fizesse, que ele tirasse a placa e não sei o que lá e coisa e tal. E ele falou que porque entraram na justiça alegando que, pelo Código de Defesa do Consumidor, você não pode recusar a compra de alguma pessoa, né? Você não pode recusar que alguém entre no seu comércio, o que faz sentido. Mas ele explica aqui que ele não está impedindo ninguém de entrar. Ele fala que as pessoas podem entrar, o petista pode entrar, pode comprar, não tem nada que impeça a pessoa de entrar na loja dele e comprar. Só está deixando claro que ele não gosta de petista, que o petista não é bem-vindo no estabelecimento dele. O que, na minha opinião, é perfeitamente direito dele. É inclusive uma opinião compartilhada, eu tenho certeza, pela imensa maioria dos brasileiros. Ninguém quer contato com um bandido, ninguém quer contato com um ladrão. E o pessoal que apoia o PT, todo mundo. Quem apoia uma gangue terrorista é o quê? No mínimo, pessoa de bem não é, né? Mas ele não impede ninguém de entrar e comprar lá, né? Mas o cara também não deixou barato, não. Aqui, olha só. No final, ele tirou a placa, né? Porque a justiça mandou ele tirar a placa, e ele colocou aqui, ó. Ladrão aqui não é bem-vindo. Quem apoia ladrão também não. O que é a mesma coisa no final das contas, né? Enfim, de qualquer forma, mesmo com essa história toda, o pessoal disse aqui que a justiça de Goiás, porque é lógico, a justiça é extremamente esquerdista, evidente que ia sair por esse lado. Aqui, ó, decisão liminar vê discriminação contra consumidores, determina determinada convicção político-partidária, impõe multa diária em caso de desobediência. Então obrigou ele a tirar a placa lá, porque tem cunho discriminatório e coisa e tal. E aí que eu discordo do juiz nesse caso. É óbvio que isso ia acontecer, tá? É o que eu falo pra vocês, eu já falei várias vezes aqui, é muito importante tomar cuidado com essas coisas. Ninguém gosta de petista, mas botar uma placa na porta do seu comércio, da sua coisa, pode dar problema para você. Da mesma forma, aquela campanha que o Nicolas e alguns empresários estavam fazendo para não contratar extremistas, né? Não contrate extremistas, mas toma cuidado, na hora de demitir o cara, você não vai falar porque eu tô te demitindo porque você é petista. Eu sei que dá vontade de falar isso, mas fala, não, porque eu tô com excesso de pessoal aqui, não estão precisando, a vaga fechou e coisa e tal, pronto, deixa quieto. Não fala o que é, né? Por quê? Porque certamente as pessoas vão entrar na justiça e vão criar casos. E a justiça, lembra, é esquerdista. Esse é um dos problemas de justiça estatal. A justiça estatal tende para a esquerda porque é composta de funcionários públicos. Todo funcionário público ganha quando o Estado cresce de tamanho. E a esquerda é a orientação, né, política que gosta de um Estado grande, de um Estado que faça um monte de coisa. Então, os membros do judiciário tendem muito à esquerda. Não estou dizendo que todos sejam esquerdistas, não, tá? Tem juízes de direita no Brasil, tem advogados de direita, tem funcionário de cartório de direita, tem de todas as orientações políticas. Mas a tendência é mais à esquerda, porque, né, você tem a coisa do incentivo. O incentivo é uma arma muito importante, designa muito da nossa vida. Então, o incentivo para quem está no governo é o governo crescer. Se o governo cresce, o meu poder cresce um pouquinho também. Então, a tendência de todo mundo que está no Estado é atender à esquerda. Então, a justiça é um caso clássico disso. A justiça brasileira é extremamente esquerdista de achar que está resolvendo o problema aqui, não porque é proibido botar plaquinha. O que eles não sabem é que ninguém acha os petistas bem-vindos, né? Eu te deixo o cara entrar, porque sabe como é que é, para não criar trabalho com a justiça, mas ser bem-vindo não é. Agora tem um outro problema nessa história,
que é a questão da discriminação ou do preconceito, né? E isso é o outro ponto que eu acho que é bem mais sensível. Ninguém é a favor de preconceito e de discriminação. É um absurdo. Racismo, xenofobia, preconceito contra a orientação sexual, né? Homofobia, esse tipo de coisa. É um absurdo realmente. Por que é um absurdo você discriminar essas coisas? Porque a pessoa não escolhe como ela nasce. Ela nasce na raça que ela nasceu, ela nasce na nacionalidade que ela nasceu, com a cor que ela nasceu, com a orientação sexual que ela nasceu. E, ou seja, a pessoa não é culpa dela ser daquela cor, daquela raça, daquela etnia ou daquela orientação sexual. Ela é porque ela é. Então é um absurdo você ser preconceituoso com essas pessoas, porque isso não é uma coisa que a pessoa escolha. Daí o absurdo do racismo, da homofobia, da misoginia, enfim, qualquer um desses preconceitos contra sexo, gênero, orientação sexual, cultura, enfim, isso a pessoa não muda, né? Agora, no caso de opinião política, a opinião política, em tese, é embasada nas coisas que você acredita. Você tem um conjunto de valores que você acredita e que você acha que é o melhor para o país e coisa e tal. E isso é uma coisa que você pode mudar. As pessoas mudam de orientação política. Tá cheio de esquerdista aí que virou para direita. Tem gente de direita também que vira esquerdista. Olha o pessoal do MBL, né? Então, assim, tem um monte de gente que muda de opinião política. Então não é preconceito. É uma crítica à opinião política da pessoa. Porque é uma opinião, por definição, temporária. Que ela está usando naquele momento, mas que pode mudar a qualquer momento, né? Então, isso eu acho que é uma coisa perfeitamente válida, né? Eu vejo mais alguns problemas em algumas situações, por exemplo, com a questão de gordos, né? Porque, em tese, gordura também é uma coisa que você pode perder, você pode emagrecer, todo mundo pode fazer uma dieta e emagrecer. Mas a verdade é que não é uma coisa tão simples no final das contas. Muita gente tem problemas endocrinológicos e coisa e tal, e aí, né, é complicado perder peso, não é o meu caso, o meu problema é só com bebida mesmo, é só encher a cara mesmo, é só isso que é o meu problema. Mas outras pessoas têm esse tipo de problema, né? Então, assim, essa é a história. O preconceito é ruim quando você culpa a pessoa por uma coisa que ela não pode mudar, que ela nasceu daquele jeito, ela é daquele jeito mesmo. Orientação política não é isso. Por definição, orientação política não é assim. Orientação política você pode mudar, se você for convencido a coisas diferentes, e é lógico que é um absurdo alguém apoiar um partido que é uma organização criminosa. O PT, ninguém tem dúvida, que é uma organização criminosa que está destruindo a democracia brasileira, justamente com essa perseguição à direita. Então, na verdade, faz todo sentido alguém não ser bem-vindo, petistas no Brasil, nem membros do STF no Brasil, porque realmente é um absurdo que esse pessoal está fazendo com o país, né? Mas, de novo, seja esperto. Não bota a placa. Né? Expressa o fato de não ser bem-vindo petista de outras formas, né?